Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor e ouvir a sua palavra. E eu tenho glorificado o nome do nosso Deus, porque o Senhor ele tem sido fiel para com o seu povo. E hoje pela manhã estava em casa e lembrando da bondade do Senhor para com as nossas vidas. Uma das coisas que eu estava meditando é como é que Deus ele nos preparou neste ano com esse tema de frutificação e que a cada mês Deus vem nos dando a oportunidade, né, de terem assuntos que se elencam, temas que vêm falar aos nossos corações e que vêm trazer uma interligação entre um tema e outro. Há uma necessidade que Deus deseja para com o seu povo e para com a sua igreja. E este mês não tem sido diferente. O Senhor tem nos chamado a frutificar para viver um novo tempo. Amém? Vamos repetir? Frutifique e viva um novo tempo. E o texto que nós estamos estudando esse mês está lá em Jeremias, o capítulo 29, e o versículo 11. E o texto diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de dar de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Santo Deus e eterno Pai, diante de Ti estamos nessa manhã. Como já, ó Deus, orado por Tua serva, nós queremos glorificar o Teu nome, por Tua bondade, por Tua misericórdia, que se derramam, Senhor, sobre nós todos os dias. E essa misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é quem nos direciona. A misericórdia do Senhor é quem, ó Deus, tem nos restaurado. É a misericórdia do Senhor que tem nos fortalecido para viver cada dia, vivendo assim o cuidado de Deus, a bondade de Deus, experimentando a fidelidade constante do Senhor para cada um de nós. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu grande amor, um amor que não falha, mas está sempre à disposição para atender-nos naquilo que nós temos necessidade. Agora, Santo Deus, me coloco como, ó Deus, instrumento em Tuas mãos nessa hora. E te peço que o Senhor me use para falar ao coração da Tua igreja, aos que estão aqui e aos que estão em casa. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aos nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nós estamos trabalhando, e esse tema tem sido um tema que tem se evidenciado mensalmente com outros assuntos que interligam, nós estamos sendo convidados pelo Senhor a frutificar. E frutificar nada mais é do que dar frutos, gerar vida. E esse novo tempo é um novo tempo na direção que o Senhor nos concede. Mas o que nós temos visto, e aquilo que o Espírito Santo de Deus tem me feito meditar, é que nós só frutificamos em Deus quando estamos ligados nele. E isso vai para a nossa divisa do ano, né? Que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que estiver ligado à videira, esse dá muito fruto. Então, para estarmos frutificando, precisamos estar ligados a essa videira que é o Senhor. E uma das coisas que nós temos aprendido, que o Senhor tem nos chamado constantemente, é estar temendo a Ele. No mês passado, como família, nós fomos levados fomos convidados a temer ao Senhor e a decidir servi-lo com fidelidade e integridade de coração.
E esse mês nós estamos sendo convidados a experimentar o novo tempo de Deus. Mas quando nós paramos para ver as promessas do Senhor ao povo de Israel, nós vamos ver que o povo de Israel estava vivendo de uma forma. E isso levava o povo a experimentar uma consequência por causa dos seus atos. Mas um Deus de misericórdia, como o nosso Deus, Ele nunca deixa de olhar para os seus, porque a promessa de Deus para a vida do povo de Israel e para nós, ela é concreta, é verdadeira, porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós vimos esse texto, que é uma carta de Jeremias levada ao povo no cativeiro, dos versículos 1 ao versículo que eu li, ele vai dizer: são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, reis de Judá, tinham enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo coração. E o texto ainda continua: serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. Trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Queridos irmãos, quando a gente para analisar esse texto e para interpretá-lo, nós percebemos aqui que o povo, ele foi para a Babilônia por um motivo. E um dos motivos que nós sabemos que o povo foi deportado para a Babilônia foi por não estar buscando ao Senhor como o deveria. Esse povo foi deportado e foi levado a cativeiro por desobediência ao Senhor, seu Deus.
porque por mais uma vez o povo se desvia dos caminhos do Senhor. E aí a gente para perguntar, isso aconteceu só esse tempo? Se nós formos ler a Bíblia, a palavra e vários outros temas que nós aqui meditamos, trabalhamos, vocês vão ver o povo de Israel constantemente, Deus chamando o seu povo ao arrependimento, chamando o seu povo a buscar ao Senhor, a viver ao Senhor, a servir ao Senhor com fidelidade, com integridade de coração, mostrando ao seu povo todos os seus feitos, tudo aquilo que o Senhor tinha feito pelo povo, tendo tirado do Egito, tendo conduzido no deserto, tendo cuidado do povo, dando alimento, dando água, não deixando faltar para o povo nada. Mas a gente vai ver que o povo, mesmo assim, com todos os feitos do Senhor, o que acontece? Eles continuam errando, continuam se afastando, continuam deixando de adorar ao Deus vivo. E aqui, mais uma vez, nós vimos isso. Uma das coisas que Deus tem me feito lembrar, e que eu estava assim meditando e relembrando, foi do tempo de Israel ali, depois em que se estabeleceu, depois que Josué morre, e aí refletindo e revisando aquilo que nós vimos, né? A palavra final de Josué, já depois de tendo chegado à sua idade, a palavra de revisão de todos os feitos de Deus, de todas as ordenanças do Senhor, e chamando o povo a viver agora, servindo, escolhendo a quem é que deviam servir, e o povo diz, nós serviremos ao Senhor. Mesmo Josué sabendo que aquele povo voltaria a se afastar do Senhor, porque ele conhecia o povo que estava com ele. Ele conhecia e sabia que depois que ele morresse, depois que os anciãos daquela época, que todos aqueles que ali viveram, que participaram com eles da guerra, que tomaram aquela decisão, se fossem, Josué sabia que os filhos deles poderiam deixar de servir ao Senhor. E quando nós vamos para a Bíblia, no final do livro de Josué, iniciando o livro de Juízes, o que é que nós vamos perceber? O que é que a Bíblia vai falar? Depois que Josué morreu, depois que o sacerdote Eleazar, depois que os anciões daquela época, o que é que aconteceu? O povo deixou de servir ao Senhor. Deixou de adorar ao Senhor como deveria. Deixou de estar tendo a sua vida voltada ao Senhor nosso Deus e de estar ligado à videira, que é o Senhor. E o que aconteceu? O Senhor fazia com que os povos subjugassem, o Senhor fazia com que os povos fossem e dessem contra as terras de Israel, e a gente vai ver isso por diversas vezes. E Deus ia levantando os juízes, aqueles que se tornavam líder, e enquanto aquele líder estava vivo, o povo se voltava para o Senhor. Mas depois que o líder morria, o que acontecia? O povo se desviava. E aqui não é um fato, irmãos, diferente. Nós vamos ver aqui que por causa do povo de Israel ter se desviado do Senhor e não ouvido a voz dos profetas de Deus, o povo foi levado ao cativeiro. E o povo ali se estabelece naquele cativeiro. E quando chega um momento em que todos da família real saem de Jerusalém, são deportados, chega um momento em que Deus usa o profeta Jeremias, que foi o mesmo profeta que Deus usou para trazer juízo, leve agora para aquele povo uma mensagem de esperança. E qual a mensagem de esperança que o povo recebe? Olha, vocês estão aí e vocês vão ficar aí por um tempo, porque vocês precisam aprender a servir somente ao Deus
eterno. E aquele povo precisava experimentar por aquele momento, um momento de disciplina, um momento de exortação do Senhor, mas aquele momento em que o povo ele já estava triste por estar fora da sua terra natal, qual é a mensagem que eles recebem? Construam casas, morem nelas, se estabeleçam, casem-se, plantem, procurem viver em paz nessa cidade, orem por essa cidade. Porque se vocês orarem pela paz dessa cidade, vocês também terão paz. Mas vocês não sairão daí agora. Vocês vão passar por esse momento aí, mas eu quero que vocês entendam que eu não lhes abandonei. Porque o Senhor, Ele não nos abandona. Queridos, vocês sabem qual foi essa semana a analogia que eu trouxe desse texto? Nós somos chamados também, assim como o povo de Israel. Nós somos povo escolhido de Deus no nosso tempo. Assim como o povo de Israel. Ainda é neste tempo. E todas as promessas que Deus fez a Israel ainda irão se cumprir. Porque tem muitas promessas aqui que coadunam até hoje. Porque existem muitos israelitas ainda espalhados. Porque por não continuarem ouvindo a voz de Deus, nem reconhecendo ao Deus que eles servem. E por não terem aceitado aquele a que Deus seria trazido para trazer esperança. Porque muitos não receberam a Jesus como deveriam receber. Estão ainda aguardando o rei, como o rei Davi, que virá montado num cavalo branco. Não entendendo que o rei já veio. Mas esse rei nós a recebemos. E hoje estamos aqui. E uma coisa que eu quero dizer aos irmãos é que assim como o povo de Israel, estamos vivendo também no cativeiro. Aí vocês vão dizer assim, não entendo, irmão Flávia. No cativeiro? Sim. Porque fazendo analogia, irmãos amados, assim como o povo de Israel e nós que aqui estamos, esta terra que estamos não é nossa. A Bíblia diz que somos estrangeiros, porque a nossa pátria é celestial. E como estrangeiros aqui nós estamos estabelecidos. Deus nos dá a possibilidade de construirmos casa, de construirmos as nossas vidas, de vivermos em paz e buscarmos a paz na cidade em que estamos estabelecidas. Sim ou não? Orar por elas e pedir ao Senhor por aquelas pessoas que estão sobre o governo dessas cidades. Porque uma coisa que eu quero alertar aos irmãos é que assim como Nabucodonosor não adorava ao Deus vivo, estamos hoje vivendo numa hegemonia onde muitos dos nossos governantes reconhecem outros deuses como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que não é o mesmo Deus a que nós servimos. Verdade ou não é? Outro dia, nós estávamos com um dos nossos governantes, ao inaugurar uma das praças, uma das áreas de lazer da cidade, reconhecendo a outros deuses como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse não é o nosso Deus. Porque nós sabemos quem é o Rei dos Reis e quem é o Senhor dos Senhores. Mas estabelecidos aqui, precisamos entender que a nossa vida deve estar guardada em Deus. Precisamos ter a certeza de quem é que nós devemos servir e servir a esse Deus com fidelidade. Precisamos, irmãos, entender e não sermos engodados pelos ensinamentos, pelas hegemonias, pelas ideologias que têm nos cercado. Porque assim como nós, o povo de Israel ali quando estava, tendo reis que deveriam servir ao Senhor,
tendo reis da sua própria linhagem, que deveriam se prostrar ao Senhor, esses reis levaram a sua nação, levaram a seu povo a adorar a outros deuses, a fazer sacrifícios para outros deuses, e por causa de todas essas atitudes, o povo teve que ir para o cativeiro. E a nós? O que nós estamos sendo levados hoje, e como igreja de Cristo, nós precisamos louvar ao Senhor, porque a nossa liderança espiritual, nós estamos sendo conclamados a frutificar e viver um novo tempo. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O novo tempo que precisamos viver, irmãos, não é novo tempo de bênçãos espirituais, sim, materiais. Elas virão. Elas serão consequência de uma decisão, de vidas que se colocam à disposição do serviço do Senhor. Quando a gente lembra de Moisés, quando reuniu o povo de Israel, e que estava próximo também a despedir, nós lembramos de Moisés, ele apresentar para o povo as bênçãos e as maldições. As maldições viriam se o povo que se afastasse de Deus. E as bênçãos aconteceriam se o povo que se mantivesse fiel ao Senhor. Uma das coisas que nos faz lembrar é que um novo tempo só chega para nós quando decidimos buscar ao Senhor. Aí chega um novo tempo de cura, chega um novo tempo de vitórias, chega um novo tempo de provisão, chega um novo tempo de paz, chega um novo tempo de vida em Deus. Quando você se aproxima do Senhor, Ele se evidencia em você. Isso a gente percebe constantemente com o povo de Israel. Lembram do povo, depois que os filhos de Eli e Eli morreram, como é que estava aquele povo? Afastado do Senhor. Aquele povo estava errante, aquele povo não reconhecia a Deus como Deus vivo, aquele povo não estava apresentando sacrifício ao Senhor, aquele povo não estava servindo ao Senhor como deveria. E aí o que é que Deus faz? Os filisteus vão sobre ele, tentam tomar, e na tomada, os filhos de Eli morrem, a arca é tomada do povo, e o povo agora se vê o quê? Como se tivesse abandonado. Deus nos abandonou, mas eu pergunto a vocês, Deus abandona o seu povo? Nunca. Deus, Ele nunca nos abandona. Nós é que o abandonamos. Nós é que nos afastamos dEle. Nós é que deixamos de servir ao Senhor como deveria. E o que acontece? Quando Samuel assume, e que quando Samuel começa a liderar aquele povo, Samuel chama aquele povo a uma necessidade de voltar-se para o Senhor, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. E uma das palavras que o Senhor fala é: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. O Senhor, Ele não nos abandona, porque o Senhor decidiu fazer de nós o seu povo, a sua propriedade. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos eleitos do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E Ele não nos abandona. Agora, o que é que Ele diz? Lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, seguindo aqui o que eu estava falando. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Isso o profeta Samuel dizendo ao povo. Tão somente
temam o Senhor, sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei. Isso aqui, irmãos, foi quando o povo decide ter um rei. E Samuel, diante do povo, mais uma vez, quando esse povo acha que pode ter homens liderando, e a gente sabe que é Deus que lidera o seu povo, é Deus que guarda o seu povo, é Deus que zela pelo seu povo. Esse aqui foi um momento do povo de Israel. Mas em outros momentos nós vamos ver Samuel chamando ao povo a esse mesmo concerto. Temam ao Senhor, sirvam a Ele com fidelidade. Irmã Flávia, o que é servir ao Senhor com fidelidade? Servir ao Senhor com fidelidade, nós aprendemos ali hoje pela manhã na nossa classe. É servir ao Senhor com alegria no nosso coração. É entender quem Deus é. É entender o que Ele faz. E é entender que quando estamos nele, nós temos tudo. Mas quando não estamos em Deus, nós não temos nada. Porque o poder vem de Deus. A grandeza vem de Deus. A provisão vem de Deus. Tudo vem do Senhor. E quando nós reconhecemos isso, há uma alegria imensa em nosso coração, em adorá-lo, em servi-lo. E entendemos, irmãos, o que é que o texto nos diz. Sabe o que é que o texto nos diz? Eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quando você reconhece quem é Deus, quando você entende o que Ele é e o que Ele faz por você, o que Ele fez por você e o que Ele fará para você, e você tem um coração à disposição para servi-lo, você vai entender que o seu futuro com Deus é um futuro certo, não incerto. O seu futuro com Deus é um futuro de esperança, porque todas as promessas de Deus para a sua vida, elas serão cumpridas. Você vai entender que mesmo que você passe por dificuldades, o Senhor é quem está com você. É Ele que batalha as tuas guerras. É Ele que te dá forças. É Ele que te renova. É Ele que te dá saúde. É Ele que te dá provisão. Porque é Ele na sua vida. Isso é viver um novo tempo com Deus. É entendendo que não sou eu, mas Deus em mim é esperança da glória. Quando Cristo está em mim, eu tenho a esperança, porque Ele é a minha esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo na sua igreja é a esperança da glória. A gente experimenta os pensamentos do Senhor e reconhece, estão lá estabelecidos, lá em Colossenses 3, quando ele diz: pensai nas coisas que são do alto, olhai para as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Aí você vai estabelecer qual é o pensamento que Deus tem de mim. É que eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou povo escolhido. Está para mim estabelecido um reino celestial, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá doença, onde eu não terei mais nenhum tipo de problemas. É o reino que o Senhor foi preparar para mim e para você. Quando a gente para pensar, que pensamentos são esses que Deus tem? Não são os pensamentos terrenos, não. São os pensamentos celestiais. Porque o Senhor está para voltar, irmãos. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, para que a sua igreja viva um novo tempo, como é que eu estarei? Como nós estaremos?
Estaremos frutificando? Estaremos servindo ao Senhor com alegria? Ou estaremos como o povo no cativeiro, ainda sem ter a certeza de quem estão servindo? Aí continua aqui o texto dizendo: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. O novo tempo que o Senhor quer que eu e você viva é que nós viemos a buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O que o Senhor requer de nós nesse novo tempo é uma vida de rendição, é uma vida de entrega, é uma vida de oração, é uma vida de leitura da sua palavra, é uma vida em que você busca jejuar continuamente diante de Deus, dizendo: Senhor, muda o meu eu. Retira de mim aquilo que não te agrada, retira de mim aquilo que tem te afastado de mim. Me faz ser como o Senhor é. Me faz estar em santidade do Senhor a cada dia. E quando buscarmos isso, o Senhor fará com que mude a nossa sorte. Seremos congregados lá na glória. Encontraremos os nossos irmãos, aqueles que já foram, aqueles que viveram há muitos anos atrás. Você terá a oportunidade de conhecer Moisés, Samuel, Davi, Ana, Esther, tantos homens e mulheres, Paulo, João, Mateus. Que alegria será em reencontrar com os nossos irmãos e conhecê-los. Que alegria teremos em estar na presença do nosso Senhor continuamente e experimentarmos dele, das bênçãos que ele tem para cada um de nós. Frutifique e viva um novo tempo de esperança, viva um novo tempo na presença do Senhor. E quando nós vivemos um novo tempo na presença do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor, Ele se revela a nós continuamente. E Ele não nos abandona. Como eu falei, mesmo que as adversidades, elas venham surgir, mas nós entenderemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nós entenderemos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de angústia. Porque nós não deixaremos de passar, não. Mas uma das promessas do Senhor é que Ele está conosco continuamente. Isso é esperança. Isso é viver um novo tempo de Deus. Porque mesmo que as coisas estejam contrárias, mesmo que estejamos vivendo em meio a pessoas que não reconhecem ao Senhor como o único Deus, mas você está aqui nesse tempo, reconhecendo e servindo ao Senhor com fidelidade. E através da sua vida, você vai ter vida para oferecer àqueles que estão aqui sem nenhuma esperança. Aqueles que estão num cativeiro talvez bem pior do que o nosso, porque nós entendemos quem é a nossa esperança. Você já imaginou viver num cativeiro onde você não tem esperança? E você não tem a quem clamar, você não tem a quem recorrer, você não tem a quem te oferecer paz. Assim está muitos irmãos lá no mundo. E nós sabemos a quem servimos, sabemos o Deus que temos, sabemos quem é a nossa esperança, sabemos o amor que temos do nosso Deus, porque Ele constantemente nos diz: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade eu tenho te atraído. Esse é o nosso Deus. Com amor eterno Ele tem nos amado constantemente. E a sua bondade nos atrai a Ele.
E encerrando a palavra do Senhor para nós, frutificarmos e vivermos um novo tempo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Eu quero que você só preste atenção e tome posse dessa primeira parte desse versículo de Jeremias 31, versículo 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque é Ele que nos restaura, é Ele que nos dá a vida, e é Ele que permite com que tenhamos comunhão com Ele. Porque como nós temos falado, não somos nós que vamos ao Senhor, é Ele que se achega a nós. Assim como diz a palavra de Jesus, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E o Senhor tem te escolhido. Ele tem te nomeado como filho dele, como eleito dele, como herança dele. E Ele tem nos convidado a dar frutos e frutos que permaneçam. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa palavra nessa manhã, pela sua palavra nessa manhã. Amém? Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti estamos e queremos, Senhor, Te render graças pelo Teu grande amor para conosco, porque o Senhor tem nos amado de uma forma inexplicável. Como foi falado aqui pela Tua serva irmã Laís, como foi cantado, mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel para conosco. Mesmo estando errantes, o Senhor é aquele que nos conduz aos seus caminhos. E queremos nessa manhã nos colocar, Senhor, diante de Ti e pedir-te neste momento, Santo Deus, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja. Ó Deus, que essas mensagens que têm sido pontuais aos nossos corações, possa nos trazer o esclarecimento necessário, possa nos trazer o conserto, possa nos fazermos com que possamos refazer a nossa aliança com Deus, de viver uma vida de total entrega ao Senhor, uma vida em que sejamos fiéis ao Senhor em todo tempo, uma vida em que tenhamos a alegria de servir ao Senhor constantemente, para assim como muitos dos seus filhos que viveram nessa terra e que traçaram por caminhos que não foram fáceis, em conduzir o povo do Senhor na presença, em viver a sua vida cristã diante de Ti, que possamos, Senhor, ter a alegria de Te servir, entendendo que o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando estamos no cativeiro, o Senhor está conosco. Quando estamos, ó Deus amado, passando por dificuldades, o Senhor está conosco. Nos momentos de bonança, o Senhor está conosco, porque o Senhor não nos abandona. Mas que tenhamos no nosso coração o desejo de servir ao Senhor com toda a integridade, com toda a inteireza, sem nenhuma falha, sem nenhum tipo de dolo, que no nosso coração esteja tão somente a sinceridade de servir ao Senhor com fidelidade. E que neste serviço possamos experimentar o novo tempo de Deus, em que o Senhor Ele se revelará constantemente para nós. E que os nossos corações, Pai, estejam sensíveis em ouvir a Tua voz, em atender ao Teu Espírito. Como diz a Tua palavra, o Espírito do Senhor diz à igreja que sejamos atentos à voz do Senhor. Ouça a igreja o que o Espírito do Senhor está dizendo. Que sejamos atentos àqueles que estão sendo direcionados
por Deus para trazer conserto à igreja de Cristo neste novo tempo. Que não estejamos aqui, Senhor, para ouvir palavras que possam trazer, ó Deus, alegria ou sensibilizar ou afagar aos nossos desejos carnais, mas que possamos a cada dia querer ser confrontados pela Tua palavra. E sendo confrontados pela Tua palavra, estejamos à disposição de viver aquilo que o Senhor tem nos orientado. Faz isso com a Igreja Batista Fonte da Vida, neste novo tempo, para que assim possamos experimentar um avivamento e um mover de Deus na vida desta igreja, nas nossas vidas e na vida da nossa família, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor assim abençoe o seu povo com oração silenciosa e somos despedidos.